Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Estamos de volta ao estúdio, né? Sim, é muito bom estar de volta, com certeza. Mas a nossa estadia no Brasil foi ótima. Pois é, nós também trouxemos algumas coisas interessantes de lá também. A gente voltou um pouquinho doente, mas já estamos nos recuperando. Eu gostaria de fazer uma menção rápida sobre a, a experiência que tivemos lá. Sabe, às vezes é necessário ter contato pessoal, sabe? As pessoas estão sedentas. Esta seria a primeira razão. E, em segundo lugar, os tempos nos quais vivemos não trazem paz à mente das pessoas. Sabe, as pessoas precisam saber que não importa o quanto as coisas piorem, Deus está no controle. E quando elas veem algumas pessoas que sabem o quão ruim as coisas estão, mas que também confiam em Deus, isso as inspira. Nós conhecemos pessoas com histórias de luta e perseverança. Sim, Ao falarmos com aquelas pessoas lá, percebemos que Deus está escolhendo os oprimidos. com certeza. Essa foi uma das experiências mais tocantes em minha vida toda. Sim, Foi realmente marcante. havia pessoas lá que, ao ouvir as suas histórias, de onde vieram, é de partir o coração. Eu encontrei uma pessoa lá que, quando era uma criancinha, viu a mãe dar um tiro na própria cabeça. Ele então foi mandado para um orfanato, mas fugiu de lá, cresceu nas ruas e hoje está na igreja. Pois é. Deus vai atrás das pessoas. Sim. E quando a gente saía do dormitório para ir até o restaurante onde todos comíamos, as pessoas paravam a gente só para dizer olá. Não porque a gente é uma celebridade, não, mas só para receber um abraço. Elas precisavam de um abraço. E E elas se acabavam de chorar antes de dizerem oi pra gente. Isso mostra como a humanidade está cheia de dor. sim, Precisamos chegar num ponto no qual paramos de criticar uns aos outros para reerguermos uns aos outros. e quando a gente estava lá, eu percebi que sim, nós temos muitas pessoas nos seguindo na internet. Ainda assim, Jesus fazia contato pessoal com as pessoas. E ele estava lá fisicamente. Então, quando você negligencia a sua igreja, quando deixa de se encontrar com os irmãos, isso não é bom. As pessoas têm que sair de casa para se encontrar com as outras. Sim, temos que nos levantar uns aos outros. Então, foi uma experiência maravilhosa. Ela nos colocou em nosso devido lugar, sabe? É algo que você não pode fazer o tempo todo, porque consome muito a sua energia. E nós também precisamos preservar nossas forças. Achar um equilíbrio com isso não é tão fácil. Às vezes, nós não conseguimos entregar tudo o que as pessoas esperam de nós, porque já estamos sobrecarregados. Mas, apesar de não podermos estar fisicamente num determinado lugar, isso não quer dizer que nós não nos importemos. Mas é muito bom saber que as pessoas se preocupam conosco. E nós também nos preocupamos com elas e nós oramos por elas. E cada pessoa pode cuidar de outra. Pode estar fisicamente com a outra. Sim. Isso é muito importante. E há uma atitude de duas vias. Ao ajudarmos o outro, nunca deixaremos de receber bênção para nós mesmos. Outra coisa que chamou muito a minha atenção foram os jovens. Os pequenos. As crianças, né? Sim, É verdade. elas sentavam, prestavam atenção, faziam notas.
E elas iam até os palestrantes para que eles vissem que elas tinham anotado as coisas. Muito legal, né? Martin, se as criancinhas podem fazer isso, se as criancinhas podem se assentar diante de uma palestra de 1h30, às vezes 2 horas, e fazer anotações e entender tudo aquilo que está sendo dito, será que os adultos não são capazes de fazer o mesmo? Deveriam, mas a capacidade de atenção daquelas crianças era incrível. Lá estavam elas, e eu acho que esta é uma lição muito valiosa para nós, com certeza. Deus disse que as criancinhas irão desempenhar um papel muito importante. Sem dúvida, nós vimos isso na Campal. E depois do nosso tema de hoje, nós vamos mostrar algumas coisas que filmamos por lá. Mas antes, vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, queremos te agradecer, porque ainda podemos realizar a tua obra, ainda temos espaço para fazer isso, mas não queremos fazer sozinhos. Por favor, nos ajuda, nos dê iluminação, guia durante essa conversa. Ajuda-nos a levar a mensagem ao povo de uma maneira que te agrade. Em nome de Jesus, amém. Amém. O título de hoje é Quase Lá. E esta foto, acho que fala mais do que 1000 palavras. Você tem ali os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, com uma escrita nela, meio que representando os 10 mandamentos, não é? Temos ali o Vaticano e ao lado a imagem do Capitólio nos Estados Unidos. E é fascinante quão precisa a Bíblia é, até mesmo com relação à arquitetura, veja. Não é? É realmente algo impressionante. É incrível. É realmente um livro inspirado, esse no qual cremos. E estamos na pontinha dos dedos de Daniel, não é? Eu creio que sim. De todo o coração. E ao mesmo tempo estamos na culminação do capítulo 17 de Apocalipse. 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E esse 8º, que ainda vai chegar, pertence ao 7. Martin, estes são temas fascinantes. Essa temática do 7 e do 8º, que simbolizam o completo. Nós estamos muito perto. 8 também é número de Cristo. Se você pegar a numerologia grega, o número dele é 888. O 8 é relacionado a ele por causa da ressurreição. O 8 é o número de um novo começo. Agora, muitas pessoas acreditam naturalmente que por causa da ressurreição, ele mudou o sábado. Mas a lei é imutável, a lei não muda. Este número é, portanto, uma representação de um novo começo. E Jesus já recomeçou trabalhando. Em seu ministério, Jesus não descansou no 8º dia. De jeito nenhum. Ele descansou foi no 7º dia. Jesus descansou no 7º dia. Então, tudo isso é fascinante. Agora, na contrafação do inimigo, a 8ª cabeça também ressuscitará, porque faz parte das 7. Então, o número 7 e 8, se você analisar, é algo realmente impressionante. Faremos um estudo sobre essas coisas. Mas a questão é que se refere à plenitude de todas as coisas em Cristo. 7 também é o número da divindade. Um novo começo só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Então, ele também é o 8º. Sim. Portanto, ele é o 7º, mas também é o 8º, pois pertence ao 7, porque ele é a divindade. Portanto, é óbvio que o inimigo tentaria imitar isso em sua contrafação. Sim. Por isso, o inimigo também criou um 7º e um 8º. Mas este 8º caminha para a destruição. Ou seja, é o oposto. E o que seria esse 8º? É o papado com seu poder totalmente restaurado, da mesma maneira que possuía antes. Os reis do mundo todos darão o seu poder a ele. E farão o que ele quiser. Mas só até perceberem as consequências disso. Aí se voltarão contra ele. Exatamente. Ele reinará por um período muito curto.
E isso já está muito perto de acontecer. Portanto, o número 7 e 8 são muito importantes na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Davi, ele foi o 8º filho de Jessé. Ele é o número 8. Mas em Crônicas, ele é chamado de o 7º filho. E aí as pessoas dizem que a Bíblia está se contradizendo. Não dá para ser o 7º e o 8º ao mesmo tempo. Jesus, no entanto, ele é o 8º e o 7º ao mesmo tempo, pois o 8º pertence ao 7. Então, aquele que foi o tipo de Cristo precisa ter os mesmos atributos. É muito interessante, mas vamos deixar esse estudo para depois. Então, o título de hoje é Quase Lá. Mas quase aonde? Estamos quase na imagem da besta. E nós sabemos que a imagem da besta será formada antes do fim do tempo de graça. Isso sabemos com certeza. E aí ele reinará por um pouco de tempo. E felizmente é só por pouco tempo. Sim, do contrário, nenhuma carne sobreviveria. Exatamente. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Vamos dar uma olhada então. Eu acho mesmo que eles estão sendo rápidos. Sim, tudo está acontecendo muito rápido. E eu fico feliz que seja assim, porque, sabe, eu quero ir logo para casa. Temos aí um artigo sobre Madonna. Mas por que eu estou colocando isso aí? Bom, o nome artístico dela é Madonna, né? E esse nome dela acaba sendo muito interessante porque ele tem raízes no catolicismo. Sim. E sabemos que suas performances são muito blasfemas. E ao mesmo tempo ela tem essa forte conexão ao sistema. E com uma suposta divindade. Sim. O artigo diz: Madonna acredita ter falado com Deus durante uma experiência de quase morte devido a uma infecção bacteriana muito séria. Ela disse: eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo. Ele disse: você quer vir? Você quer subir aqui comigo? Não, disse Madonna. A parte interessante é que essas mega estrelas estão experimentando, ou melhor, vamos dizer, retratando uma certa religiosidade. Aham. Então, de repente, parece que tem uma mudança muito radical da temática secularista para uma temática religiosa. Sim, tem havido recentemente um grande interesse pela religião. Por causa da Quaresma católica. Sim. Nós já mostramos aqui o ator Mark Wahlberg e vários outros atores, todos dizendo que encontraram Deus nesse período. Sim, e agora muitos deles estão voltando para Deus, até mesmo Madonna. E é bom que fique claro que toda essa história aí de Quaresma não passa de um ritual católico. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E o ministério dele foi concluído. Agora, se tivermos que refazer tudo exatamente como ele fez, este é um elemento de obras. Eu não estou dizendo que a gente não tem que jejuar, mas ritualizar isso, Não. para mim, parece ser uma grande distorção daquilo que as escrituras nos dizem. Mas vamos deixar por aí. Sim. A questão é que realmente vemos uma tendência para a religiosidade, um interesse de conhecer Deus que está vindo do mundo do entretenimento. E sabemos que a música terá um papel importante no fim dos tempos. Então, muitas dessas estrelas manifestarão seu apoio a certas coisas que vão acontecer logo. Porque sabemos que quando todo mundo tem que se ajoelhar à imagem da besta, a música terá um papel muito importante. E nós já estamos vendo os precursores disso, hoje em dia mesmo. Vamos continuar. E aí temos aí, claro, a mudança climática. E com certeza se encaixa nessa agenda. Esse movimento também tem uma conotação religiosa. Sem dúvida. Do contrário, o Papa não estaria se envolvendo nisso o tempo todo. Exato. E assim como mostramos lá na Campal, lá no Brasil, nós mostramos que eles negam os fatos. E ainda está acontecendo. E agora vemos aquilo que mostramos lá na Campal,
as pessoas retirando aquilo que tinham dito. Agora, por exemplo, você tem o George Soros e todas essas outras empresas querendo literalmente bloquear o sol. Então, algumas das pessoas que estão propagando isso estão retirando aquilo que disseram no passado. Por exemplo, Bill Gates. Sim. E é interessante, Martin, que eles queiram culpar o Sol. O Canadá apoia o plano de Bill Gates de bloquear o Sol. Você sabe, Martin, os pássaros gostam de andar com os seus, não é? O Comitê de Mudanças Climáticas do governo canadense lançou um plano de 5 anos para combater o chamado aquecimento global. A Environment Canada também está fazendo testes de clareamento das nuvens, que faz com que o sal do mar ilumine as nuvens acima do oceano para aumentar a eletricidade e reduzir a absorção solar. O plano radical de Bill Gates foi oficialmente lançado na semana passada, quando cientistas começaram a lançar produtos químicos no céu. Os cientistas estão injetando partículas refletoras no céu, jogando produtos químicos no oceano e borrifando água salgada no ar em um esforço desesperado de parar e reverter a mudança climática. Martin, quando Deus criou a luz, ele não disse que ela era muito boa? Sim. E no quarto dia da criação, quando ele criou os luminares para nos dar luz, a qual ele já havia criado, mas Deus não os chamou de bons? Sim. Em contrapartida, o mundo científico não diz pra gente que a luz do sol é ruim? Sim. Eles dizem? Eles não falam que você deveria se entupir de creme solar no sol? Sim. Você sabia, Martin, que antigamente coisas como tuberculose ou raquitismo e doenças como essas eram curadas pela exposição solar? Sim. Então a luz solar é ruim ou é boa? Eu acho que hoje a gente ainda pode curar muitas coisas com a luz solar. Passe tempo no sol. E Adão e Eva, eles foram colocados num jardim ou dentro de um apartamento? Eu acho que não. Talvez uma cobertura de árvores, não sei. Se você pegar esses trabalhadores rurais que trabalham debaixo do sol, por acaso eles são cheios de câncer? Ou são aqueles que moram em cidades, Pois é. debaixo de luz artificial? Uhum. Tem gente que diz que se você coloca o braço para fora do carro, você pode pegar câncer no braço. Por que será que é mais provável que o outro braço pegue câncer do que o que estava debaixo do sol, hein? Mas enfim, tem muitas questões aí. Nós não vamos falar sobre os poderes curativos do sol hoje. Mas a luz do sol é um dos elementos curativos de muitos programas hoje. É verdade. Precisamos nos expor ao sol. É uma das 8 leis de saúde. E essa gente aí quer bloquear o nosso sol. Mas se o sol é bom, de acordo com a Bíblia, bloquear então o sol seria bom ou ruim? Claro que ruim. Com certeza. Esse pessoal aí é pagão. Eles estão trabalhando diretamente contra os elementos curativos do Senhor. E você sabe o que é ainda pior? Eles não estão apenas falando sobre isso, mas já estão fazendo. Eles já estão agindo para cobrir o sol. Pois é, eles estão usando aqueles bilhões que têm roubado da população mundial e colocado em seus bolsos, dizendo para todo mundo que eles são a consciência moral do mundo. O meu único parâmetro de moralidade é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus me diz que eu preciso ter um relacionamento com Deus e que o meu secularismo não deve se misturar com o meu relacionamento com Deus. Com certeza. Mas a questão é que está tudo conectado. Nenhuma dessas coisas é isolada, não é? Claro que não. Com certeza não. É como você mencionou antes, isso se conecta à religião. Sim. Mas o que é interessante, e a gente vai dar uma olhadinha nisso daí, é que o Bill Gates, qual é o papel dele, afinal? O que ele defende? Vamos ver o que ele tem a dizer. Tá, pra encerrar então, nos diga o seu nível de otimismo com isso. Você acha que a humanidade vai ficar bem? Olha,
Tem um monte de exagero climático por aí. O clima não é o fim do planeta. O planeta vai ficar bem. A gente não vai acabar completamente com o progresso. Nos anos 2000, a gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil de 10 milhões para 5 milhões. Mas a mudança climática vai nos atrapalhar com essas coisas. Então, a adaptação climática, que pra gente, a gente mal percebe isso, é algo muito importante nos países mais pobres. E sim, é um fardo para eles, um fardo significativo. E, você sabe, eles não são os culpados, nós somos. Então, esses são os números. Então, a gente vai bater 1,5 graus? Não. A gente vai alcançar os 3 graus? Não, mas a gente vai ficar debaixo disso aí. Quanto menos, melhor. E a sensação de progresso é importante para que as pessoas vejam que as emissões em muitas áreas diminuíram e, pelo menos no laboratório, nós temos todas as soluções econômicas para controlar a emissão. Eu fico tão tranquilo em saber que eles têm solução para todos os problemas do mundo, Martin. E veja só como ele usa o pronome nós de maneira pomposa. Quer saber? Alguém podia tirá-lo ali da cadeira dele e simplesmente colocar o Papa no lugar, porque ele diz a mesma coisa. E todos aqueles desse grupinho deles aí estão fazendo e dizendo as mesmas coisas. Eles todos estão trabalhando diretamente contra Deus. E é realmente perturbador que os governos, todo mundo, simplesmente aceita o discurso deles. E se você menciona Deus, você entra em encrenca, não é? Rapaz, com certeza. Martin, essa luta, essa dicotomia que estamos vendo é um típico cenário norte-sul. Rei do Norte, Rei do Sul. Rei do Norte e Rei do Sul. O Rei do Norte tem uma agenda político-religiosa. Já o Rei do Sul tem uma agenda secular. Sim. Então, basicamente, a gente pode dizer que esse jogo é jogado até mesmo no cenário político. E no momento atual, parece que o Rei do Sul está com muita vantagem. Eles ocupam grandes cadeiras do governo. Mas já estamos vendo pelo mundo, como nas eleições na Holanda recentemente, e agora em Portugal, aliás, ou na Argentina, que a direita está realmente começando a tomar o poder. O Rei do Norte está vindo com tudo para tomar o lugar desta mentalidade secular. Ele vai atropelá-la, de acordo com a Bíblia, ainda que ambos se assentem na mesma mesa, planejando tudo isso daí. Portanto, escolher um lado é ridículo, porque, afinal de contas, o diabo está por trás dos dois lados. Provavelmente não é coincidência nenhuma que estamos vendo todas essas movimentações nos Estados Unidos da América. Com certeza não é coincidência. Novo projeto de lei da esquerda prevê prisão perpétua para crimes de ódio na internet. Martin, a gente está indo do sublime ao ridículo. Pois é, no Canadá, já há um bom tempo, temos visto toda essa opressão aí. Sim. Mas a coisa tá piorando agora, tá num nível novo. Sim. Na verdade, existem poucos líderes no mundo hoje que estão levando essa coisa para o patamar do ridículo de maneira tão boa como os líderes lá do Canadá estão fazendo. A coisa realmente está feia por lá. O governo federal apresentou o seu tão aguardado projeto de lei nesta segunda, que já está fomentando uma grande batalha política sobre a liberdade de expressão na internet, ao mesmo tempo em que planeja prover mais proteção para as crianças. Ele também cria uma emenda no Código Criminal que cria um novo crime de ofensa que permitiria punições como prisão perpétua para quem apresentar uma conduta odiosa. Mas o que seria uma conduta odiosa? O projeto também pretende aumentar o limite da punição para propaganda de ódio de 5 anos de prisão para prisão perpétua por incentivar o genocídio. Bem, todas essas leis aí não acabam irritando a direita? Claro, com certeza. Não parece um plano para você? Sim. Criar leis tão ridículas a ponto de fazer todos dizerem chega? Basta. De acordo com essa nova lei, se eu mencionar um verso bíblico que não agrade a alguém,
eu corro risco de pegar prisão perpétua. Isso é tão ridículo. Há alguns anos atrás, como eles mesmos colocaram aí, você podia pegar 5 anos de cadeia por mencionar certos versos bíblicos. Certa vez eu estava no Canadá e algumas pessoas queriam que eu me posicionasse sobre uma certa questão, mas eu tinha conhecimento sobre essa lei aí. Uhum. Sabe, às vezes nós temos que ser prudentes como a serpente para lidar com essas coisas. E a Bíblia diz para a gente ser esperto. Eles então perguntaram o que eu achava sobre o assunto. E o assunto era sobre a questão LGBT, que mais, etc. E eu respondi dizendo que a minha posição era a mesma da de Deus. Eles perguntaram, e qual é a posição de Deus? E eu respondi, vocês têm a Bíblia? Leiam-na. E eu deixei daquele jeito. Eu não mencionei nenhum verso. Eu nunca disse nada. Eu não queria entrar em encrenca. Talvez eles não conhecessem os versos, enfim. Mas, hoje em dia, multar alguém em milhares de dólares ou colocá-lo na cadeia por citar certos versos não é suficiente. Agora eles querem colocar a pessoa na cadeia para sempre. Portanto, um assassino terrível tem a chance de ser solto, mas alguém que menciona certos versos da Bíblia é enviado para a cadeia para apodrecer lá. Pelo menos é o que essa nova lei quer. Mas para mim isso não passa de estratégia. Sim, para o pêndulo mudar de direção. Chega! As pessoas dirão. Vamos acabar com esse rei do sul. E a gente vem dizendo isso desde o início. Mas chegar uma hora que as pessoas vão dizer basta. Chega de tudo isso. Veja só esse artigo. O antigo presidente do Brasil, Bolsonaro, nega tentativa de golpe diante de uma grande multidão. Afinal, o que é um golpe? Tanque nas ruas, armas, conspiração. Nada disso aconteceu no Brasil, disse Bolsonaro para uma multidão estimada em 185 mil pessoas que encheram quarteirões de São Paulo. A gente esteve lá há pouco tempo. As pessoas nos contaram que esse homem tem uma popularidade gigantesca. Verdade. Ele está trilhando um caminho muito parecido com o do Trump. Muito, muito parecido. Eles tiveram até mesmo um evento como o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. É muito semelhante. Estão dizendo que o sistema quer afastá-lo, mas ele é uma pessoa amada pelo povo. Por exemplo, sempre que ele pega a moto dele e sai para passear, logo, logo já tem uma multidão de milhares de motoqueiros seguindo ele pela rua. O povo se ajunta nas ruas. Então, quanto mais eles tentam acabar com ele, mais popular ele fica. O apoio das pessoas não para de aumentar. Ele está ficando imparável. E isso é muito semelhante ao que vemos nos Estados Unidos da América. É o próprio povo que está mudando o pêndulo para a direita. Martin, se a mesma estratégia for aplicada nos Estados Unidos, como está sendo no Brasil, isso não é planejado? Com toda certeza. E se você olha a coisa de longe, sabe? Você vê que é muito semelhante. É um mesmo script. Você não acha que há pessoas por trás das cortinas conduzindo tudo isso? Eu acredito que sim. Vamos pisotear esse sujeito. E vamos fazê-lo de um jeito tão injusto, tão ridículo, a ponto de revoltar o povo. É uma possibilidade, não é? Ordem a partir do caos. Por que não, né? Criar o caos para finalmente criar uma nova ordem. E nós sabemos o que eles querem. Eles querem o poder espiritual e Satanás quer adoração. Sim. É isso que ele quer. Ele não se importa como vai conseguir isso. Vamos ler a Bíblia agora. A segunda besta de Apocalipse, Apocalipse 13, verso 14. Ela engana aqueles que habitam na terra por meio dos milagres. Então existe um reavivamento religioso acontecendo aí. Mas trata-se de um falso reavivamento religioso. Estamos vendo esse tipo de reavivamento religioso agora? Sim, está acontecendo. Que ela tinha poder para fazer à vista da besta. Então, essa segunda besta, que é os Estados Unidos da América, tem poder para implementar o que a primeira besta quer, certo? Dizendo àqueles que habitam na terra
Isso quer dizer legislação. E se não uma legislação para o seu próprio país, então táticas coercitivas em termos dos outros países, sanções econômicas, seja lá o que for, para que fizessem uma imagem à besta, que foi ferida pela espada, mas que vivia. Então vai se tornar como a primeira besta. E a primeira besta é um poder político-religioso, no qual as autoridades religiosas ditavam ao Estado o que este deveria fazer. Ela impunha os seus dogmas. Então, essa segunda besta, os Estados Unidos da América, que começou como um cordeirinho, começa a falar como um dragão. E sabemos que o dragão é Roma. A América vai começar a falar como Roma. E Roma pega o seu poder do dragão, que também é um símbolo do diabo. Começa então a imposição de dogmas religiosos. Ou seja, leis escritas pelo Estado, mas que foram feitas por ordem da Igreja. Exato. E ela vai fazer isso na presença da besta que recebeu a ferida de morte, ou seja, o catolicismo romano, que perdeu seu poder em 1798, quando seu poder secular foi removido. Mas a Bíblia diz que ela recuperaria o seu poder secular, o que é simbolizado pela sua ressurreição. E tinha poder para dar vida à imagem da besta, de forma que a imagem da besta iria falar, ela vai falar, Martin. Mas o que quer dizer isso? Legislação. Sim, Ela vai dizer o que ela quer. E fará com que todos aqueles que não adorarem a imagem da besta sejam mortos. Mortos, Martin. sim. A lei vai sentenciá-los à morte. Então veja, enquanto um lado diz que se você mencionar religião, você vai para a cadeia para a vida toda, esse outro lado diz que se você não der ouvidos aos meus dogmas religiosos, eu vou te matar. Primeiro, ela vai exercer pressão econômica sobre aqueles que não se submeterem, mas depois vai matá-los. Essa é a realidade do que diz as Escrituras. E, é claro, o próximo verso nos diz que ela vai implementar a marca da besta. Uhum. E é a própria primeira besta que diz que a marca de seu poder eclesiástico é a mudança que ela fez do sábado para o domingo. É a adoração pagã do sol. Simples assim. É adorar na direção do Oriente. Agora, Martin, se você voltar na história, se formos para o Jardim do Éden, a Bíblia nos diz que Deus plantou um jardim No leste. no leste do Éden. No Oriente, Martin. E depois eles foram expulsos, Adão e Eva, e foram expulsos pela saída do Oriente. O que quer dizer que eles saíram por aquela saída do Oriente, encarando o Oriente, e saíram. E foram colocados um par de querubins lá na entrada para que não pudessem voltar. E a Bíblia nos diz então que quando Caim chegou, ele foi ainda mais para o Oriente, Sim. Construir cidades? para construir cidades. Então, as religiões do Oriente são aquelas que olham para o Oriente, aonde o sol nasce. Aonde o dia do sol, obviamente, é um grande dia. Deus, por outro lado, disse ao seu povo: vira-te, Sim. vira-te e encare o Ocidente. Ou seja, olhe para o Jardim do Éden, onde estavam os querubins, que eram símbolos dos querubins que guardavam a Arca da Aliança. Portanto, Deus disse: quando você me adorar, vire as costas para o Oriente. Quando ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, que aliás era no Oriente, Abraão teve que cruzar o rio, que era o Eufrates. E ele teve que rumar para uma terra que era no Ocidente, o oposto aonde ele estava, ou seja, ele virou as costas para o Oriente. O templo foi construído de tal forma que o portão ou a entrada era de tal maneira que quando você olhava para ele, você estava olhando para o Ocidente. Sim. Infelizmente, as pessoas tinham tendência de adorar olhando para o Oriente. Ezequiel nos conta que os anciãos tinham virado as costas para o templo para voltarem-se para o Oriente. Então, Martin, existe uma grande tendência para a adoração do sol. Sem dúvida. Aqueles que adoram o sol o fazem no dia de domingo. Estão fazendo o que se fazia no passado. Eles estão olhando para a direção errada.
Eles até mesmo constroem as suas igrejas na direção errada, sempre colocando suas frentes em direção ao Oriente. Veja, essas coisas não são coincidência. Mas a questão é, E veja, Jesus vai voltar do Oriente. Jesus vai voltar vindo do Oriente, sim, porque a punição virá justamente de onde eles adoram. Agora, o que é interessante nessa imagem da besta, ou seja, desse sistema político que começou como um cordeiro, então se tornou como o dragão, em termos de sistemas de crença, essa imagem da besta surgirá antes do fim do tempo de graça. Sim, É isso aí. E ela vai começar a erguer a sua voz. Vai começar a falar como um dragão. Vai falar exatamente como o papado falava na Idade Média. Ou você faz exatamente o que eu digo, ou eu vou torturá-lo. sim. E se você não der ouvidos, vou te colocar na máquina de tortura para esticar os seus músculos. Você vai ficar bem alto. E se mesmo assim você não ouvir, eu vou te entregar para o Estado para que ele te mate. Sim. E ela vai fazer tudo isso em nome de Deus. Tudo isso em nome de Deus. Martin, é nesse ponto que estamos no curso da história. Mas para fazer isso, é necessário agitar o povo, para que assim haja uma mudança. E a situação ou o status quo deve ser tão ruim que as pessoas exijam uma mudança, Exatamente. não é? Veja, na verdade vai ser o povo que vai pedir. O próprio povo vai querer certas leis. Exato. Veja, por exemplo, a propaganda de campanha do Trump. Agora veja, vamos deixar bem claro aqui. Não importa se o Trump ganha ou não. Não importa se a direita ganhe lá nos Estados Unidos. Claro, isso faz mais sentido, mas no fim das contas, não importa, porque as escrituras se cumprirão de um jeito ou de outro. Exatamente. Seja com a esquerda ou com a direita, a profecia vai se cumprir. Porque, por exemplo, veja o Biden. Pois é, Ele não é um católico romano, ele não se curva perante os pés do Papa. exatamente. Ele é perfeitamente capaz de implementar várias leis de conotação religiosa, mas sob a capa da mudança climática. Sim, Então, a profecia não está restrita a um lado ou outro. Ainda assim, seguindo a lógica das coisas atuais, parece que será pela direita. é o que parece ser lógico. Então vamos ver a propaganda do Trump. Mais do que um país, mais do que uma bela cidade no topo da colina. O ideal americano mora dentro de cada um de nós. A América vive. Mas uma tormenta chegou até nós. Uma tempestade que procura destruir o tecido da nossa nação. Que busca nada menos do que a obliteração completa dos homens e mulheres desta nação. Ela quer destruir, apagar, varrer do mapa os fundamentos da realidade e da razão. Essa tempestade quer nos varrer do mapa. Nós sabemos quem é o inimigo. Eles têm atuado ao longo da história e agora vieram atrás de nós. Vieram atrás dos nossos filhos. Até então temos ficado parados, apenas observando à distância as nuvens dessa tempestade se avolumando. Seus trovões têm ecoado em nossas mentes e invadido os muros de nossas capitais. E muitos de nós têm estado complacentes, distraídos e descompromissados enquanto as trevas crescem ao nosso redor. Primeiro devagar e então de uma vez. Esta ameaça é real. Enfrentamos um furacão de engano e corrupção moral cujo objetivo é o poder absoluto. Enfrentamos a verdadeira batalha do bem contra o mal. Se ficarmos parados e não fizermos nada, o mal triunfará. Mas este não é o nosso destino. Nós somos homens de valor. Somos grandes homens com um grande líder. Um líder que ama esta nação
e tudo com que ela o tem abençoado. Um líder que busca os mesmos ideais que nós buscamos. Ideais de verdade, liberdade e justiça. Ele vê a grandeza dentro de nós e o grande potencial da América e seu futuro. Ele busca fazer com que a América seja grande mais uma vez. Esse homem nos guiará. Mas ele não pode fazê-lo sozinho. Ele precisa de cada um de nós ao seu lado. Vai dar trabalho, exigirá fé, mas acima de tudo, decisão. Juntos podemos lutar contra esta tempestade. Podemos lutar e vamos vencer. Una-se agora. Fique ao lado dele. Unam-se por esta nação. Vistam as cores vermelha, branca e azul que entrelaçam as fibras desta nação, que foi saturada pelo sangue dos patriotas que viveram antes de nós. Sacrifique o seu tempo, sacrifique os seus esforços para a reconstrução desta nação. Juntos, podemos salvar a América, a grande América que vive dentro de nós. Trump, 2024. Não há elementos religiosos nessa propaganda? Sem dúvida nenhuma. Essa propaganda não é uma declaração de guerra contra a ideologia do Rei do Sul? Com toda certeza. Contra o Rei do Sul, sem dúvida. Não seria, então, este o cumprimento da profecia de Daniel 11? Sim. Isso aí é basicamente o Rei do Norte atropelando o Rei do Sul. Ele vai atropelá-lo completamente. Mas o Rei do Sul está tentando resistir? Com certeza. Está lutando contra ele. Mas ele vai vir. Curiosamente, a propaganda mencionou uma cidade na colina. Mas é mais do que isso. Você já ouviu falar de uma cidade na colina? Na verdade, é uma cidade sobre 7 colinas, que fica lá em Roma. Sim. Isso é fascinante, Martin. E eles colocaram nós em letra maiúscula. Sim. Ele se coloca como o Salvador, o próprio Jesus. Toda a propaganda tem conotação religiosa. A humanidade vai salvar a humanidade? Ou Jesus vai salvar a humanidade? Será que Cristo vai salvar a humanidade para que esta viva num reino terrestre? Não. Não. Ele vai salvá-la para um reino celestial. E nós estamos vivendo em tempos realmente fascinantes, Martin. Veja, os conservadores de todo o mundo, seja aquele do Brasil, que ainda não está no poder, ou da Argentina, que está no poder agora, que, aliás, criticou muito o Papa no passado, mas assim que foi eleito, foi correndo atrás do Papa, curvando-se a ele, beijando, humilhando-se, retirando o que disse, apenas para ter um raio do perdão e aceitação do Papa. Mas será que a direita não está crescendo no mundo? Já começou. Não está acontecendo na Europa? Ela não está indo à direita? A América do Sul também não está elegendo a direita? Vamos dar uma olhada nisso, Martin. Presidente! Que bom te encontrar. Esse é o grande presidente. Você não sabe como é bom te encontrar. A Argentina vai ser grande de novo. Viva a liberdade, E eu vou mencionar aqui o presidente da Argentina, que é um homem muito popular. Ele é um bom homem, ele é um cavalheiro e ele é maga. Ele vai fazer a Argentina grande de novo, com certeza. Que dia maravilhoso para estremecer a esquerda, né? Não deixem que o socialismo avance. É uma declaração de guerra, não é? Sim, com toda certeza. Guerra contra o Rei do Sul. O Rei do Norte está mostrando seu muque. Ele está vindo com a economia, vindo com seus navios, com seu poderio militar, vindo para atropelar o Rei do Sul. E está acontecendo diante dos nossos olhos. Ainda assim, poucas pessoas estão enxergando. Agora, vamos deixar claro aqui. A imagem da besta é a igreja e o Estado juntos.
Agora, o Donald Trump não está prometendo juntar a igreja e o Estado? Sim, mais do que nunca. 5 de novembro será um novo dia da libertação para os trabalhadores americanos. Libertação dos mentirosos, dos trapaceiros, censuradores, impostores. Nós vamos tomar o governo, e aí vai ser o dia do juízo final para eles. O dia do juízo para eles. Senhoras e senhores, é com a ajuda da graça de Deus que o grande reavivamento da América começa em 5 de novembro de 2024. Vocês vão conseguir, porque nós queremos dar ouvidos a vocês, pastores, ministros, rabis, todas as pessoas aqui nesta sala. Nós queremos ouvi-los. Vocês têm que ter uma voz política. E, se parar para pensar, temos homens, mulheres e uma religião. Mas vocês são grandes homens, grandes mulheres. Vocês têm muito poder, mas não têm tido liberdade para usar esse poder. E agora vocês vão poder usá-lo. Vocês poderão usar esse poder de uma maneira como nunca puderam antes. Vamos fazer com que as pessoas voltem a ir à igreja. Eu não gosto dos gráficos atuais, você vê que as pessoas estão cada vez menos indo à igreja. Mas isso vai mudar. E isso é o que mais falta neste país. O que mais falta. Temos que trazer a religião de volta para cá. Trazer o cristianismo de volta a esse país. Nos próximos 4 anos, lutaremos duro pelos cristãos desse país. E nós já fizemos muito pelo cristianismo. Já fizemos coisas que ninguém tinha feito antes por eles. Eu me sinto muito honrado por isso. Evangelistas como o grande Pat Robertson, que foi um grande cavaleiro, eu conheci ele muito bem. Grande evangelista. E é claro, Billy Graham, ele era muito bom, não é? Eu me lembro do meu pai me levar para o estádio Yankee e ver o Billy Graham pregando e realmente era algo fantástico. Eu era muito jovem, meu pai amava o Billy Graham. E eu lembro que aquele lugar estava lotado, mais lotado que nos jogos de futebol. Eu nunca tinha visto tanta gente ali. E o meu sonho é ver isso acontecer de novo. Eu quero de volta aqueles dias, sabe? E vocês querem? Nosso país ganharia muito com isso. Martin, independentemente do fato de que muitos líderes religiosos mencionados por ele são maçons, a questão é que ele quer unir a igreja ao Estado. Essa é a imagem da besta. Então, Martin, essas convocações que eles têm, como a CEPAC, onde a igreja e o Estado falam sobre política, veja, o Nigel Farage, da Inglaterra, é aquele que recentemente esteve aí nas notícias por ter sua conta bancária cancelada pelos bancos, etc. Ele também acredita que o pêndulo está mudando de lado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Eu vi um noticiário de sábado à noite dizendo que esse negócio de excluir as contas bancárias de alguém não existe. Sabe, a verdade é que a esquerda nega tudo que tentamos expor e questionar. Mas eu estou esperançoso, estou otimista de que o pêndulo vai balançar para a direita. Podemos fazer o pêndulo ir para a direita, porque ainda, em todos os nossos países, existe a maioria que ainda tem bom senso. Pode ser que a gente não veja bom senso nenhum quando assistimos à CNN, ou lemos o New York Times, ou ouvimos o Capitol Hill. Mas está assim em todos os países? Agora, quando você sai das capitais e vai para o interior, você vê que a maioria ainda tem bom senso. É interessante que ele tenha dito que as pessoas do interior são aquelas que têm bom senso. E nós veremos que a esquerda diz que as pessoas que moram no interior são o inimigo. Sim. Então é uma guerra. É a guerra do norte com o sul. E ela está esquentando, viu? O pêndulo, como ele mesmo disse, está mudando de lado. E segundo ele, vai mudar de lado em todos os países. Ele disse mesmo. Vai começar nos Estados Unidos, mas vai rapidamente se espalhar para todos os países, porque as pessoas não aguentam mais a opressão e as regras ridículas que têm sido impostas sobre o povo na última década. E todo mundo, especialmente aqueles da direita, estão muito otimistas, pois acreditam que os globalistas serão finalmente varridos do mapa. Assim, finalmente,
os religiosos conservadores tomarão conta do poder, de acordo com eles. E Martin será a América protestante, Sim, que na verdade é secretamente manipulada pela Igreja Católica, porque toda a CIA e os Cavaleiros de Malta e outras organizações, eles vão fazer isso nos Estados Unidos. E no resto do mundo, o papado irá finalmente ressurgir. sim, A besta irá ressuscitar. Será o 8º rei, que pertence aos 7. exato. Temos aqui um artigo da Word and Way. O Trump promete um reavivamento do poder cristão em uma palestra feita às radiodifusoras nacionais religiosas. Se eu ganhar, vocês vão usar esse poder em um nível que nunca usaram antes, disse Trump à reunião anual dos radiodifusores nacionais religiosos em Nashville, no resort Gaylord Opryland e centro de convenção. Ele disse aos radialistas religiosos que um de seus primeiros atos como presidente dos Estados Unidos seria criar uma força-tarefa para eliminar qualquer tendência anticristã. Eu serei um pacificador. Serei o único presidente que poderá dizer, e eu disse isso com muita convicção, eu impedi a Terceira Guerra Mundial. Nós temos que trazer de volta a nossa religião, disse ele. Temos que trazer de volta o cristianismo. Ele não está mandando um recado para o Putin? Sim, ele está. E eu acredito que ele não está dizendo isso de maneira branda. Eles não estão, na verdade, sentados planejando isso? Com certeza? E as ameaças da Terceira Guerra Mundial não estão aumentando? Sim, A Suécia não acabou de se unir à OTAN? sim, O Macron não acabou de dizer que é hora de mandar tropas para a Ucrânia, não é mesmo? ele disse que não dá para descartar o envio de soldados para lá. Exato. E o Putin não disse que isso seria uma linha vermelha que levaria à Terceira Guerra Mundial? Sim, fez ameaça nuclear e tudo. Agora, por que eles se valeriam de uma retórica tão inflamada assim, a ponto de ameaçar com uma Terceira Guerra Mundial? Pare para pensar, Martin. É porque eles Falando sobre guerra mundial, querem criar uma ameaça para que eles sejam um salvador. para que haja necessidade de um salvador que diga basta, isso vai acabar agora. E ele disse que fará exatamente isso. Agora, o Putin, ele não está em total harmonia com a Igreja Ortodoxa? Sim, total. E a Ucrânia também está em harmonia com a Igreja Ortodoxa, apesar de terem outro patriarca. Eles voltaram as costas para a Rússia. Sim, Mas no fim das contas, a religião será o fator que vai unir todos de novo. e os dois presidentes têm muita afinidade com o Papa. Martin, para atingir a unidade religiosa, veja, eu quero que você medite sobre isso. Para conseguir a unidade religiosa, não seria necessário ter um inimigo em comum? Ora, sem dúvida. Muito bem. Pilatos e Herodes eram inimigos. E aí acharam o inimigo em comum. Apareceu alguém que tinha que ser condenado, mas nenhum deles queria condená-lo sozinho. Então os dois se uniram para condená-lo, o que fez com que os dois fizessem as pazes. A partir daquele dia, eles tornaram-se amigos. Sim, Portanto, até mesmo os supostos inimigos como a Igreja Ortodoxa da Ucrânia e a da Rússia, ou o papado e a Igreja Ortodoxa. Nós já vimos imagens daqueles patriarcas abraçando o Papa, não é mesmo? até mesmo os protestantes. E todos os protestantes. Agora, para unir todos eles, não seria necessário ter um inimigo em comum? E se esse inimigo for alguém que diga: o que vocês estão fazendo é pecado? Vocês estão pregando contra a lei de Deus. E a Igreja Ortodoxa olha para ele e diz: quem é esse verme que está me importunando? E os protestantes dirão: ora, quem é essa seita para dizer que nós não estamos em harmonia com Deus? Olhe para o nosso ecumenismo. Tomamos o poder dos governos. Agora estamos no comando. É Deus quem está nos dando essa prosperidade. Quem são vocês para nos acusar? E haverá milagres nesse cenário. E além disso, os milagres estão do nosso lado. E vocês, o que têm? Apenas a Bíblia?
Mas é a Bíblia que diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Não pensem que vim abolir a lei. Nenhum tio ou jota será removido da lei. Se você me ama, então guarde os meus mandamentos. E eles dirão, quem são vocês para dizer esses versos para nós? É óbvio que Deus está do nosso lado. Aqui estamos nós, finalmente trazendo paz e segurança para o mundo. E é a nossa religião que está conseguindo isso. E vocês ousam nos acusar? Cenário perfeito. Um inimigo em comum seria perfeito para eles, você não acha? Com certeza. A Bíblia, na verdade, diz que vai ser assim. E você acha que Pilates e Herodes não podem se tornar amigos novamente? Aliás, eles não eram donos de partidos Sim. que se opunham um ao outro? Olha, a vida é muito interessante. Agora, é claro, o Sul não vai ficar sentado assistindo, enquanto o Rei do Norte reúne todas as suas forças para vir contra ele, como uma tempestade, como foi dito ali na propaganda. Há uma moça do jornal chamado Político que fez um alerta contra o nacionalismo cristão. E acabaram detonando com ela, não foi? Acabaram com ela. Vamos ver o que ela disse. Eu ouço palavras como o nacionalismo cristão ou a nova reforma apostólica. A gente deve se informar muito, muito bem a respeito desses grupos, porque eles têm muito poder no círculo do Trump. E uma coisa que une todos eles, porque são muitos grupos afinal, é que eles são todos nacionalistas cristãos, não cristãos de verdade, porque o nacionalismo cristão é algo muito diferente. O que eles acreditam é que os nossos direitos como americanos, e todos os seres humanos na verdade, não vêm de uma autoridade terrestre. Não vêm do Congresso, não vêm do Suprema Corte, mas eles vêm de Deus. O problema com isso é que eles estão determinando que o homem, isso mesmo, o homem, determina o que Deus está dizendo a nós. E no passado, essa chamada lei natural, que você sabe é um pilar do catolicismo, por exemplo, isso foi usado no passado para campanhas de justiça social. O Martin Luther King evocou isso nos direitos civis. Mas hoje, você tem um elemento do extremismo conservador cristão, que diz que isso se aplica especificamente a questões como aborto, casamento gay, e vai muito além disso. A jornalista do Político recebeu muitas críticas que a acusam de tirar o nacionalismo cristão fora de contexto. Na verdade, o que ela disse foi na mosca. Foi mesmo, não? Não é interessante? Mas como os outros reagiram? Como os cristãos reagiram? Sim, vamos dar uma olhada. Temos aí um artigo da Fox News. Aliás, a Fox News é agora o grupo de notícias mais assistido lá nos Estados Unidos. Sim, eles são. E vale dizer aqui que este grupo é católico? É claro que é. Grupos cristãos enviam carta para Político exigindo uma desculpa da repórter por seus comentários profundamente perturbadores. Grupos preeminentes de cristãos enviaram uma carta a Político exigindo uma desculpa pelaquilo que eles chamam de tentativa de manchar a fé cristã realizada por uma de suas repórteres. Perkins e Birch criticaram a repórter por não reconhecer que a nossa república foi fundada sob a crença de que nossos direitos vêm de Deus, e não de reis e governantes terrestres. Citando a Declaração de Independência, a carta continuou dizendo, colocando de lado a imprecisão do comentário dela, ela claramente tentou demonizar a comunidade cristã, semeando medo através da propaganda. Isso não é uma guerra? Ora, eu não acho que dá para negar mais, não é? Não dá para negar mais. Quando o desejo dele se concretizar, não estará então formada a imagem da besta? Lembre-se que a imagem da besta será anterior ao fim do tempo de graça. Então estamos muito próximos do fim. Quase lá. Quase lá. Martin, a filosofia do Rei do Norte pretende atropelar a filosofia do Rei do Sul. E a maneira de se fazer isso é trazer a religião e o Estado juntos, a fim de impor certos dogmas que excluirão totalmente qualquer forma de pensamento diferente. Exato, é assim mesmo. Vejamos o que Alex Jones, que é uma pessoa muito preeminente do lado da direita, dos conservadores, tem a dizer sobre isso. Quando você manda o seu cérebro mentir, você está, na verdade, mentindo para você mesmo. E aí começa a usar toda essa capacidade cerebral para desenvolver a mentira, para começar a projetar
coisas para cobrir a mentira. Só que isso te leva a um nível neurótico. Eu costumo fazer muitas críticas a mim mesmo no ar e as pessoas perguntam, por que você faz isso? É porque quanto mais eu faço isso, mais o meu cérebro limpa e eu consigo focar naquilo que é verdadeiro. É como remover vírus de computador. E aí você chega num ponto no qual você para de mentir. Só que o pessoal de esquerda mente o tempo todo. E esse é o outro extremo. Você não para mais de mentir. Então, quando você começa a se afastar das mentiras, você chega num ponto em que você começa a detectar as suas pequenas mentiras. E isso faz mal para você. Então, você chega num ponto em que você não mente mais. E isso é muito empoderador, sabe? É como limpar o seu computador, fazendo com que o seu cérebro opere de uma maneira tal em que você foque na verdade. Isso é incrível. Eu sinto que isso aí que você disse é a chave para todas as coisas. Contar a verdade. Simples assim, nada além dela. Sim, mas eu digo, às vezes é difícil. Porque eu não quero ofender as pessoas, mas no fim, você tem que dizer a verdade, porque ela faz bem. Essa batalha entre o norte e o sul está chegando no auge. Recentemente, o presidente Biden está se preocupando bastante em atacar a filosofia da campanha do Trump. Sim. E nós veremos que muitas pessoas da direita estão dizendo que o Biden diz é uma grande distorção. É aí que entra o que falou o Alex Jones, porque os dois estavam comentando sobre esse discurso do Biden. E das mentiras. As mentiras. Que estão sendo propagadas com uma grande voz. Agora, o que fazer sobre as mentiras? Nós veremos em outros comentários ele dizendo que a única maneira de acabar com mentiras é acabar completamente com essa filosofia. Portanto, é realmente interessante, porque fica evidente esse conflito tremendo entre as duas partes. É um conflito literalmente brutal, é feroz. E se você ler Daniel 11 com cuidado, você verá que o ataque final do Rei do Norte contra o Rei do Sul é muito concentrado e rápido. Isso. E nós sabemos que os últimos eventos serão rápidos. Portanto, haverá um combate tremendo. E num breve período, a imagem da besta será estabelecida. Sim. E como consequência da imagem da besta ser estabelecida e começar a falar como dragão, as outras nações serão infectadas. E a outra besta, a primeira besta, começa a ressuscitar ali no antigo continente. Sim. E aí a profecia estará cumprida. E é como você disse, será tão rápido que pode ser que você seja pego de surpresa e sem óleo em sua lâmpada. Se não abrirmos os olhos agora, vamos dar uma olhada nas discussões que estão rolando sobre isso. E somente a julgar pela expressão facial do presidente da Câmara lá atrás, já se pode imaginar o que ele está pensando. Ele deve estar pensando, esta é a situação mais embaraçosa que já presenciei. Não posso mais permitir essas mentiras. Exato. E olha só, sobre essa decisão aí da Suprema Corte de reverter o direito ao aborto, com todo respeito aos juízes do Supremo, vocês vão ver que as mulheres têm muito poder. Elas têm um grande poder político e eleitoral. E isso vai ficar claro para vocês nas próximas eleições. Vocês vão ver. E as pessoas que ficam se gabando disso não têm ideia do poder das mulheres. E eles já tiveram gosto disso nas urnas da última eleição, quando nós ganhamos. E eu digo a vocês, vamos ganhar de novo em 2024. Por que os eleitores ruralistas são uma ameaça à nossa democracia? Bem, você pode pensar, considerando o histórico do Biden e do Trump, que o oposto seria verdade. A questão é que os eleitores brancos que moram no interior são uma grande ameaça para esse país. Por exemplo, posso citar umas 30 pesquisas aqui que mostram que esses eleitores são um grupo mais racista, xenofóbico, anti-imigração
e anti-gay de todo o país. Além disso, eles são conspiracionistas. Eles apoiam e financiam o QAnon, duvidam da legitimidade das eleições, negacionistas da vacina e outras coisas mais. Em terceiro lugar, eles não gostam de cientistas políticos. Eles não acreditam na imprensa livre, liberdade de expressão e acham que o presidente deveria ter um poder unilateral, sem qualquer impedimento do Congresso ou Justiça. E, finalmente, eles são todos nacionalistas cristãos brancos. Eles dizem que a maior ameaça desse país são os supremacistas brancos. Mas para eles, um supremacista branco é qualquer pessoa que questiona os lockdowns ou a abertura total das fronteiras. Para eles, qualquer pessoa da direita já é um racista. Eles estão tentando mudar a lei para definir como racismo qualquer pessoa que não quer abrir mão do seu gado ou sua fazenda para tornar-se um escravo do Estado. A verdade é que eles odeiam as pessoas autossuficientes. E nós já falamos a respeito disso há cerca de 3 ou 4 meses atrás, lá no seu programa no Maine. Eles estão dominando as cidades, querem acabar com o dólar, colapsar nossas fronteiras. Mas quem faz oposição a isso? Ora, é muito claro, são as pessoas que moram no interior, os ruralistas. Para a esquerda, esses são os inimigos. E agora eles estão espalhando esse discurso aí. Eu já ouvi esse discurso 30 vezes só na semana passada, umas 50 no último mês. Eles estão começando a mirar no alvo. O Lenin, o Trotsky e o Stalin, no começo, dominavam apenas Moscou e poucas cidades. Mas em 5 anos eles tomaram conta da Rússia toda. E como fizeram isso? Miraram nos fazendeiros. Os kulaks. Porque eles produziam a comida. E se você domina os fazendeiros, você domina todo mundo. Então, o plano deles, como falamos há uma semana atrás, é seguir a mesma estratégia de Stalin. Porque ela funciona. E isso está acontecendo agora. É um fato. A coisa vai ficar feia. Então, Martin, é muito claro que as duas ideologias estão em guerra. Está mais claro que o sol. É inegável. O presidente dos Estados Unidos peitou a Suprema Corte abertamente. Na frente de todos. Sim, ele criticou a decisão deles. Isso mostra que há um conflito claro. Há um enorme conflito. Portanto, tudo o que resta é ligar o sábado a essa questão. E aí, finalmente, a profecia estará cumprida, incluindo a marca da besta. Vamos ouvir o que o membro do Parlamento Europeu tem a dizer em conexão com a Igreja e o mundo econômico. Senhoras e senhores, eu estou feliz em dar apoio a este importante trabalho da Aliança Europeia pelo domingo. Aos meus olhos, não é apenas importante diante de uma perspectiva cristã, mas é também importante diante da perspectiva de Jung. Aqui, ao nível europeu, estamos discutindo muito sobre como acabar com a solidão, como lidar com os desafios de uma vida com um trabalho equilibrado. Queremos encontrar respostas às perguntas com relação ao direito de desconectar-se. E eu acho que todas essas questões estão diretamente conectadas ao nosso trabalho na Aliança pelo Domingo Livre. E eu espero fervorosamente ver uma cooperação futura nestes assuntos tão importantes. Isso é só para mostrar que essa questão atravessa continentes. Sim, eles querem forçar a guarda do domingo lá na Europa. Todos os anos, no dia 3 de março, que é o aniversário do édito do Imperador Constantino, que ele fez em 321, quando ele emitiu um decreto dominical, eles pegaram essa data para comemorar o esforço deles e intensificar suas ações. Eles aproveitam para falar sobre a questão de novo. Temos aí esse artigo que diz assim: há um manifesto online chocante que revela que o projeto 2025 está ligado a um projeto de nacionalismo cristão. Muito bem, Martin. A gente vem falando sobre 2025 já há um bom tempo aqui. Aproximadamente 100 organizações de direita assinaram o projeto 2025, um plano expansivo pelo controle, em alguns casos desmantelamento, das agências federais, no caso de Trump ou outro republicano, venha a vencer a eleição presidencial deste ano. Sob o título de Big Picture,
O manifesto pretende afirmar que esse projeto de nacionalismo cristão envolve o reconhecimento nacional da ortodoxia cristã essencial como um consenso cristão debaixo de Jesus Cristo, o Supremo Rei e Senhor de toda a criação, assim como o estabelecimento dos 10 mandamentos como lei fundamental da nação americana. Essa é uma declaração impressionante. Martin, quando eles falam sobre os 10 mandamentos, sobre quais 10 mandamentos estão falando? Dos 10 mandamentos feitos pelo Papa. Dos 10 mandamentos papais. Na besta? Dos 10 mandamentos formulados pela besta. Martin, será que estamos rumando para um sábado da terra? Para agradar as pessoas seculares? Com certeza. Também não estamos rumando para o sábado da besta? Sim. Para agradar as pessoas religiosas? E os dois não vão entrar em conflito com aquele povo que é conhecido por guardar os mandamentos de Deus, ao invés dos mandamentos dos homens? Sim. Haverá então um inimigo em comum? Sem dúvida. Aí está. Então o mundo secular ficará feliz e o mundo religioso ficará feliz. A única voz dissonante virá daquele pequeno grupo que alerta contra a marca da besta. Esse artigo da US Catholic é muito esclarecedor. Ele é de 2 de fevereiro de 2024 e fala a respeito de um novo documentário que fala sobre a importância do sábado. E diz assim: conforme o documentário nos mostra, os puritanos tinham um rigor especial com relação à observância do sábado dominical na costa americana. Não existe esse negócio de sábado dominical. E nisso, a sua influência cultural sobreviveu à sua dominância doutrinária. Bem no meio do século XX, leis que exigiam que o comércio fechasse aos domingos eram comuns nos Estados Unidos. Na verdade, em um dos segmentos mais surpreendentes do sábado, vimos que o condado de Bergen, Nova Jersey, e o subúrbio de Nova York fecham aos domingos até o dia de hoje. Num referendo de 1993, os moradores do condado mantiveram a regulação dominical por 2 votos a 1. E aí eles fazem uma declaração fascinante, veja só. O sábado pode ser pessoal, mas nunca é individual. É uma observância que a comunidade faz junta, e uma que tem claras implicações para a realização de uma ordem justa e socialmente sustentável. De acordo com eles, não é uma decisão pessoal, Martin. Você não pode escolher. Eles escolhem para você. É pelo bem comum. Pelo bem comum. A Bíblia não profetizou isso? Sim. Todo mundo não será forçado a aceitar o domingo pelo bem comum? Sim. Mas e se for contra a lei de Deus? Não faz diferença. Eles vão impor do mesmo jeito. Não haverá represálias financeiras? Decretos de morte? Tudo isso. E pragas. Isso também. Felizmente, existem 7 anjos com taças cheinhas de pragas. Martin, é uma situação muito séria. O mundo terá que tomar uma decisão muito em breve. Na verdade, mais breve do que pensamos. Eu também creio nisso. Vamos orar. Estamos quase lá. Querido Pai, a imagem da besta está se formando. E uma vez estabelecida, o tempo de graça durará por pouco tempo. Sobrará somente este pequeno tempo para alcançarmos toda a humanidade, pois quando a oportunidade acabar, as pragas cairão. E aqueles que foram declarados justos, que permaneçam justos, e os declarados injustos, que permaneçam injustos. É uma janela muito curta de oportunidade para fazermos decisão. Ajuda-nos a escolher corretamente. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor está abrindo caminho de uma maneira surpreendente para que seu povo leve a mensagem de advertência àqueles que nunca ouviram a verdade para esse tempo.
dizem que é impossível agradá-lo. And that's a terrible statement. It is impossible to please God if you do not believe Him. E esta é uma declaração. Do you believe? Você acredita? That God is calling you. Que Deus está chamando você. To step out. Para dar passo à frente. Run a butt in front of your armor bearers. Correr adiante do seu escudeiro. Because you've so fully put your trust in God. Porque você colocou sua confiança tão plena.
Thank you. What's up, professor? We want to hear the song. Welcome to a special episode of What's Up, Prof. Bem-vindo a um episódio especial de What's Up, Prof. E aí, professor? Hello, Walter. Olá, Walter. Hello, Scotty. Hello. Hello, Scott. The reason why we fight the battle, a razão pela qual nós lutamos esta batalha, is because our face reflects the face of Jesus. É porque a nossa face reflete a face de Jesus. And no matter how evil they are out there, we have compassion on them and want them in the kingdom of God.
to them that dwell on the earth, to every tribe, kindred, to every nation, kindred, tribe and people. Tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Saying with a loud voice. Do you know what loud means? This is important. The Lord is my salvation. Estamos vivendo nos últimos dias e há uma grande obra a ser realizada entre os povos de todas as línguas. Assim, cada alma que acredita na verdade para esse tempo, seja lá qual for seu país ou língua, deve ter um conhecimento inteligente da verdade da terceira mensagem angélica, para que possa fazer uma obra inteligente pelo Senhor.